Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 5 a 10. Dessa vez, queridos, eu não vou ler o trecho, que é um trecho maior, é um trecho em que ele detalha a experiência que ele teve, a visão que ele teve diante de Deus, e que foi transformando o coração dele em relação aos gentios. O texto narrado por ele diz, ele respondendo a Deus, quando Deus diz, Pedro, mate e coma, ele diz, de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. E a voz do céu falou outra vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Então veja, Deus muitas vezes, queridos, ele insiste diante da nossa resistência, diante da nossa dificuldade no aprendizado. E mais do que dificuldade, realmente uma resistência. Muitas vezes está entranhado em nós certas culturas, certos comportamentos, certas vivências, certos ensinos. E Deus usa de grande paciência e perseverança para tentar nos ajudar em tudo isso. Então que a gente dê ouvidos à voz de Deus, né? E a gente vê em todo esse episódio a graça de Deus presente o tempo inteiro. A graça de Deus que esteve presente para salvar os pagãos, Cornélio, sua família e amigos, e a graça presente inclusive para instruir os apóstolos. Jesus havia dito, né? Olha, eu vou para o Pai, eis que eu vos enviarei o Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Por quê? Porque Jesus disse aos discípulos, olha, eu ainda tenho coisas para lhes dizer, mas vocês não conseguem suportar. Então, infelizmente, nós, queridos, por exemplo, Deus quer te ensinar algo hoje, e quer te ensinar a mim algo hoje, a todos nós. Só que não é que ele não tem condições, ele tem, só que a gente não tem condições de receber. Por causa, às vezes, de preconcepções, de uma cabeça dura, de vivências e ensinos errados que a gente ainda não tem condições de quebrar. Então veja como a tarefa de Deus é uma tarefa complicada, né? Como nós complicamos. Jesus, em carne e osso, por 3 anos com os discípulos, e depois de 3 anos ele ainda diz para os discípulos, olha, eu tenho muito a lhes dizer, não é pouca coisa, faltou um pouquinho, não. Tenho muito a lhes dizer, mas vocês não têm condições de suportar. Então, muitas vezes é assim, queridos. Por isso é uma caminhada diária, por isso é uma vivência com Deus, é uma jornada. Ele está sempre nos ensinando, então fique sempre com os seus ouvidos abertos, a sua mente aberta, o seu coração aberto. Porque a graça de Deus quer salvar os pecadores e quer nos transformar. Então veja, os grandes abençoados nessa história não foi apenas Cornélio e sua família, mas o apóstolo Pedro, os demais apóstolos e os demais cristãos, que por mais que estavam cheios do Espírito Santo, realizando até milagres e alcançando muitas pessoas com a pregação, ainda tinham desconhecimentos e falhas de percepção do Evangelho muito grandes. Então, que a gente sempre tenha essa humildade de estar sempre aprendendo. Eu sempre aprendo aqui, nesses vídeos que eu gravo, nas minhas leituras, nos meus devocionais, naquilo que eu ouço de mensagens, e a gente tem que ter essa humildade sempre para a gente poder sempre crescer. Porque, queridos, quando Deus atua, nosso coração sempre acaba mais enternecido, mais transformado, mais amoroso, mais compreensivo, mais tolerante, mais cheio de compaixão. É como diz as Escrituras, o sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito, e com este ele habita. Bom, queridos, nós estamos vendo aqui o apóstolo Pedro com essa resistência, né, porque havia essa concepção, né, de alimentos impuros na cultura judaica desde o livro lá de Levítico. Se você ler o livro de Levítico, lá tem todas as prescrições do que hoje é chamado da dieta kosher, ou seja, os judeus só comem determinados alimentos e outros não. Mas Jesus já havia ensinado para os discípulos, olha como Pedro estava resistindo comer diversos alimentos que eram descidos ali no véu a partir do céu, depois você leia o texto,
E Jesus já havia explicado, está aí lá em Marcos 7, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai pela boca do homem, isso é o que o contamina. Então, espiritualmente falando, nenhum alimento nos contamina. O que contamina é o que a gente fala, é o que a gente vive, é o que a gente expressa. E até hoje, para vocês verem, até hoje, 2000 anos depois, os cristãos, boa parte, ignora completamente Marcos 7, ignora completamente aqui Atos 10 e 11, porque Jesus disse, não há nada fora do homem que entrando nele o contamina. E quantas vezes a gente ouve perguntas, será que um cristão pode comer um acarajé? Porque vai que quem fez aquele acarajé trabalha em um centro de candomblé, vai me contaminar. E Jesus disse expressamente, não é uma questão de vamos ler literaturas, interpretações. Jesus disse bem claramente, não há nada fora do homem que entrando nele o contamine. Quem escreveu isso? Foi o pastor Rômulo? Pastor Rômulo, isso é a sua opinião? Não, eu acabei de falar a frase que Jesus disse. Não há nada fora do homem, do ser humano, que entrando nele o contamina. Então, qual é a dúvida? Existe alguma dúvida? Não. Eu tenho uma pregação sobre isso, vou até colocar aqui na descrição deste vídeo, depois você pode, que explora isso com mais detalhes, inclusive o texto todo de Marcos 7, inclusive aplicando a várias outras coisas. A música, a comidas, a bebidas, a religiões outras, muita coisa. Então, não deixe de assistir que vai lhe edificar. E o próprio apóstolo Paulo, captando esse ensino de Jesus, ele diz lá em Romanos 14:14, eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que não há nada de si mesmo imundo, a não ser para aquele a quem assim o considera. Porque se a pessoa está considerando aquilo imundo, né, para ela, na visão dela, está sendo, mas não é. Em 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, muitos ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são purificadas. Então tem trecho mais claro que isso. Se você tiver alguma dúvida em relação ao alimento ou à pessoa que o fez, Jesus já disse que não há nada fora que entrando contamine. Mas se você tem alguma dúvida, então pelo menos para você ter paz de consciência, faça o que o apóstolo Paulo diz, mas nem é necessário para quem tem uma consciência mais forte e equilibrada no Evangelho. Mas se você tem um pouco de dificuldade, faça pelo menos o que o apóstolo Paulo diz. Receba com ações de graças e pela palavra de Deus e pela oração, aquilo é santificado. E é interessante que vemos aqui, colocando um outro aspecto, que Deus teve que mostrar para o apóstolo Pedro 3 vezes. E 3 vezes o apóstolo Pedro resistiu. Esse número 3 parece que persegue o apóstolo Pedro, né? E Jesus havia dito, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E depois, né, Jesus, depois de ressuscitar, ele pergunta ao apóstolo Pedro 3 vezes, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacente meus ovelhas. Então veja como é essa personalidade de Pedro, né, de ser difícil de ser trabalhado. Mas Deus insiste conosco. Deus vai insistir comigo, vai insistir com você. 3 vezes e mais, se necessário. Que Deus tenha essa paciência, essa compreensão por mim e por você, e Ele tem. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.